Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Daniel Vieira, de Geografia. Estamos aqui para mais uma aula, hoje sobre o continente asiático, sobre os aspectos econômicos. Nós já estudamos em aulas anteriores, tem outros vídeos aqui no canal, sobre outras características da Ásia. Por exemplo, sobre as questões naturais, como relevo, clima, vegetação, hidrografia, e também estudamos na semana passada, postei aqui um vídeo sobre a população. Caso vocês não tenham assistido, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o link para que vocês possam assistir também esses outros vídeos, e também vou deixar aqui os cards para que vocês possam ter acesso. E hoje vamos começar a falar sobre Ásia, aspectos econômicos. Bom, quando a gente fala sobre a Ásia e as características econômicas, é claro que é um assunto muito longo e a gente não conseguiria dar conta de falar sobre todos os países, mas vamos falar sobre algumas regiões e dentro dessas regiões falar sobre as principais potências, os principais países que configuram essas regiões do continente asiático. Uma coisa que é certo, que a gente pode já deixar claro para vocês, é que o continente asiático, as atividades econômicas são bem diversificadas. A gente vai ver que existem nações que vivem da alta tecnologia, das tecnologias high-tech, a outras que vivem, por exemplo, da agricultura em condições ainda arcaicas ou com aquelas técnicas tradicionais, rudimentares da agricultura. E para a gente começar a falar um pouco sobre ainda as questões econômicas, vamos falar um pouco sobre uma região que é a Ásia Ocidental, que é mais conhecida como Oriente Médio. Quando a gente fala sobre o Oriente Médio, a principal atividade econômica do Oriente Médio é a exportação, a exploração de petróleo. Mais de 60% do petróleo do mundo está no Oriente Médio. Logo, esses países são os principais exportadores e detentores do poder que é ter esse recurso natural que é tão fundamental para o desenvolvimento hoje da sociedade, já que a maior parte dos nossos materiais, a principal fonte de energia hoje utilizada pelo homem é o petróleo. E esses países do Oriente Médio que trabalham e usam o petróleo como atividade econômica, eles são organizados em uma organização chamada de OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Vejam, eles se organizaram assim para defender os interesses próprios, porque até a década de 40, 50, 60, a região do Oriente Médio era explorada por grandes multinacionais do ramo petrolífero. Então, eles se organizaram e passaram eles agora a dominar a sua própria produção. Então, a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tem por finalidade organizar e dar uma melhor sustentação aos países membros. Evidentemente, que é através de políticas em comum para eles. Somente faz parte da OPEP os países do Oriente Médio? Não. Nós temos países da África que faz parte da América, mas a maior parte desses países estão dentro do Oriente Médio. Estamos falando da Arábia Saudita, o maior produtor, mas também dos Emirados Árabes Unidos, do Iraque, do Kuwait. Então vejam que grande parte desses países, a maior parte dos países que fazem parte da OPEP, estão localizados dentro do Oriente Médio. Outra atividade econômica que está associada também aos países do Oriente Médio é a agricultura. Apesar de que essa agricultura, grande parte dela é de subsistência, tendo em vista que o Oriente Médio, como a gente já estudou, fica em uma região de clima árido e semiárido. Logo, a agricultura ela vai ser um pouco limitada nesse sentido. Apesar de daqui a pouco a gente vai ver, quando falar de Israel, que Israel consegue, mesmo dentro dessas condições, dessas características naturais, ter uma boa agricultura, porque é um país rico e bastante tecnológico. Mas no grande geral, a maior parte dos outros países vivem da agricultura, uma agricultura de subsistência. Assim também acontece na pecuária, principalmente de cabrinos e
bovinos. Também é uma atividade que acontece lá, de bastante destaque, também pelas questões climáticas, já que a agricultura vai ser um pouco limitada, tendo em vista as questões climáticas, utilizam-se também bastante a pecuária como atividade econômica. Ainda sobre o Oriente Médio, vamos falar aqui sobre um país que é Israel. Israel é um dos países do Oriente Médio mais tecnológicos que existe, um dos países mais desenvolvidos. Lembra que a gente falou que a agricultura nos países do Oriente Médio é um tanto limitada por causa das questões climáticas naturais? Israel é diferente, porque em Israel acontece o que nós chamamos de kibbutz. Os kibbutz são áreas no deserto, nas áreas secas, onde acontece o processo da agricultura. A agricultura é possível, e ela é possível por causa do sistema de irrigação que Israel desenvolveu. Ou Israel compra água e traz essa água de outros países que têm essa água, ou ele faz um processo chamado de dessalinização. Esse processo de dessalinização que outros países fazem no mundo, como é o caso da China, como é o caso dos Estados Unidos, o Brasil em pequena quantidade, é um processo muito caro e por isso nem todos os países conseguem fazer. Em que consiste esse processo? Pegar a água do mar e retirar o sal, retirar os sais e tornar essa água salgada uma água própria para o uso, por exemplo, na agricultura. Então os kibbutz são isso, são áreas de irrigação, essa água trazida de outros países, compradas pelo Israel, ou águas que são dessalinizadas nesse processo que é um tanto caro. É um processo quimicamente até simples. Aquece a água evapora mais ou menos 100 graus, mas os sais presentes da água ficam. Essa água, vapor, passa por um processo de condensação e volta depois a ser líquido. Mas, para fazer isso em trilhões e trilhões de metros cúbicos de água, muito complicado, por isso nem todos os países conseguem fazer. Mas Israel não é um país que vive apenas dos kibbutz. Israel é um país de grande produção alimentícia, de grande produção farmacêutica e, principalmente, de grande produção de armas. As indústrias de armas são destaques também dentro do território de Israel. Lembrando, já que Israel tem uma agricultura também desenvolvida, as indústrias de máquinas, equipamentos, tratores de Israel também são destaques para a produção desse país. Vamos agora lá para o outro extremo, saindo da Ásia Ocidental, que é o Oriente Médio, e vamos agora para a Ásia Oriental, a outra extremidade da Ásia, também conhecido como Extremo Oriente. E dentro desse país, dessa região, vamos falar sobre um país chamado de China. E vocês conhecem muito bem e já ouvem falar bastante sobre a China. A China é um país que se destaca pela quantidade de mão de obra ofertada, ou seja, de pessoas para o trabalho. Há uma mão de obra abundante, ou seja, em grande quantidade, tendo em vista que a população da China é de mais ou menos 1,5 bilhões de pessoas. E essa mão de obra, além de ser abundante, ela também é uma mão de obra mais barata, e o que atrai indústrias para o território, e a China hoje é uma das maiores, se não a maior, produtora industrial do mundo. E a gente já ouviu falar sobre isso, aquela plataforma de exportação. Bom, o que é a China, como é que funciona a economia na China, etc. A gente sabe que a China é um país socialista, ali vigora um regime comunista. Então, dentro do país socialista, a economia ela é planificada. O que é que isso significa? É o Estado, esse Estado com E maiúsculo, Estado com E maiúsculo, significa o governo, é o governo que determina o que vai produzir, quanto vai produzir, como vai produzir, onde vai produzir. A propriedade, ela também é do governo
ela é coletiva ou do Estado. Então é assim que funciona a economia planificada. Mas o que é que a China tem de diferente, professor? Porque a gente vê que a China, existem pessoas ricas na China, existem umas questões diferentes daquele socialismo que muitas vezes é pregado ou é discriminado por muitas outras pessoas. Bom, a China, desde 1970, quando ela teve um presidente chamado Deng Xiaoping, ela começou a fazer reformas na sua economia. Ela começou a dar uma abertura para que o capitalismo pudesse entrar no seu país. Então, a China criou as ZEE. ZEE. O que são as ZEEs? Botando no plural agora. São as zonas econômicas especiais, ou as zonas de economia especiais. São áreas dentro do território chinês, onde o governo chinês estruturou essas áreas para dar a possibilidade de atrair indústrias não chinesas, não socialistas, indústrias de qualquer outro lugar, para produzir usando a matéria-prima chinesa, a fonte de energia chinesa e principalmente a mão de obra chinesa. Foi a possibilidade da prática capitalista dentro do território chinês, que é um território socialista. Então, o destaque da China é a produção industrial? Sim, o destaque da China é a produção industrial. Mas a China vive apenas da produção industrial? Não. Existe ali também uma agricultura expressiva, de grande quantidade, apesar de não ser autossustentável, da China também precisar importar, e a maior parte da produção agropecuária da China é para consumo interno, e também a China vai se destacar pela produção de minerais, como é o caso do carvão, o minério de ferro, que ela é uma das maiores produtoras do mundo, e também do petróleo. Então vejam, tudo isso associado, fonte de energia, matéria-prima e mão de obra, são atrativos para grandes multinacionais que se instalaram na China desde a sua abertura econômica na década de 70 e hoje eles têm a China tem uma grande produção industrial. Vamos ver o seguinte, existem fábricas que a gente está acostumado e conhece como fábricas, marcas multinacionais estadunidenses, por exemplo, a Nike é uma marca de sapato, bolsa, etc., dos Estados Unidos. Eu lhe pergunto, quantas fábricas da Nike existem nos Estados Unidos? Nenhuma. Todas as fábricas estão espalhadas pelo mundo, principalmente lá na China. Então, aquele tênis da Nike que a gente compra, ele vem da produção da China, que foi mão de obra chinesa, foi matéria-prima chinesa, fonte de energia chinesa, apenas o capital que foi americano. Capital e tecnologia, design, desenvolvimento, que foi, nesse caso, estadunidense. E quando a gente fala de China, não podemos deixar de falar de Hong Kong, Macau. Hong Kong é uma região administrativa especial. Ela, durante muito tempo, esteve sob o domínio dos ingleses, na Guerra do Ópio, etc., que vocês já devem ter estudado isso em história. Então, foi dominada por ingleses e tiveram diversos investimentos capitalistas e Hong Kong se desenvolveu como uma área capitalista. Desde 1997 voltou administrativamente a ser da China, mas ainda nós temos ali muito mais a prática capitalista em Hong Kong do que a própria prática socialista, apesar do governo e administração ainda ser socialista. Outra região é Macau, e Macau ficou 400 anos dominado por portugueses. E depois de muitos anos, desde 1999, Macau volta a pertencer ao território chinês. E qual o destaque de Macau? Macau sobrevive de quê? Das indústrias têxteis, de eletrônicos e também de brinquedos. Além, claro, do setor terciário, que é o turismo. Tranquilos até aí? Então, vamos seguindo. Outro país de grande destaque no Extremo Oriente é o Japão. Hoje, um dos países, o país mais tecnológico e industrializado do continente asiático. Um país que teve um grande crescimento, desenvolvimento econômico, social durante a era Meiji,
que vocês também vão estudar ou devem estar estudando isso em história, que foi interrompido na Segunda Guerra Mundial até sofrer com um bombardeio, né? Durante a Guerra Mundial, claro, todo o crescimento ficou limitado, mas na Segunda Guerra Mundial o Japão sofreu o bombardeio com as bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Pós Segunda Guerra Mundial, a partir do plano Colombo, que foi um plano de reconstrução, o Japão conseguiu se reconstruir, crescer e hoje é a terceira economia do mundo. Então esses investimentos do Japão em educação, em tecnologia, fez com que o Japão hoje fosse o maior produtor de alta tecnologia do mundo, aquelas tecnologias que nós chamamos de tecnologias high-tech. Então o Japão hoje produz microchip, é especializado em robótica, AI, que é inteligência artificial, e também a nanotecnologia, que são tecnologias de chips e assim por diante. E também tem uma indústria automobilística, naval, química, microeletrônica, como já falei, e assim por diante. O que chama a atenção do Japão? É que o Japão tem uma dificuldade natural. Vejam, o Japão é um arquipélago, né? Então formado por várias ilhas, 4 principais, etc. Bom, sendo um arquipélago formado por ilhas, relevo montanhoso, está inserido em uma região complicadíssima, onde os abalos sísmicos e atividades vulcânicas são constantes. O Japão também tem uma carência de recursos naturais, mas tudo isso é minimizado dentro do território com o desenvolvimento das tecnologias. Então, desde 1990 para cá, toda a construção, por exemplo, civil, né, dentro do território japonês, conta com tecnologias anti-terremoto, molas, material mais resistente e assim por diante. Assim também as questões agrícolas, o espaço para a agricultura é pequeno, mas o Japão consegue, por meio da sua tecnologia, suprir grandes dificuldades. Claro que isso não resolve totalmente, ele precisa importar, por exemplo, alguns produtos agrícolas de outros lugares, mas o que a gente percebe é que a tecnologia resolve muitas questões do Japão. Bom, sendo uma ilha, nós sabemos que tem um litoral amplo em todos os lados, então a indústria pesqueira também é bem desenvolvida dentro do território japonês. E aí a pergunta é, então o Japão vive, qual o principal setor econômico do território japonês? É o setor terciário, assim como dos países desenvolvidos, que é o setor de comércio e também de serviços. Assim como o Japão, bem próximo dele tem um país chamado Coreia, mas não é a Coreia do Norte, é a Coreia do Sul, que muita gente gosta da Coreia do Sul, porque vem de lá um estilo, etc., chamado de K-pop. Pois bem, a Coreia do Sul, assim como o Japão, também é um país de alto desenvolvimento tecnológico e social. Aquilo que nós chamamos de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a saúde, a renda per capita e a educação. É um país de primeiro mundo, bem desenvolvido, com uma economia diversificada, uma economia bem competitiva, com produção industrial e etc. Quando a gente fala de Japão, passado, a gente vai falar sobre o Plano Colombo de Reconstrução. E vejam, a gente vai entender assim, lá no Plano Colombo, o que fez o Japão crescer? Pegou o capital, investiu em educação e tecnologia, mas além disso, mais adição, a natureza do povo contribuiu para o crescimento e para que desse tudo certo. No caso da Coreia do Sul, o caminho traçado pela Coreia do Sul, com os investimentos que também recebeu do Japão e de países como os Estados Unidos, foi criar os chaebos. Os chaebos são conglomerados industriais. Então ele formou grandes parques industriais e fez com que houvesse uma indústria diversificada. De onde é que vinha, por exemplo, esse capital, esse investimento? Do seu país vizinho, que é o Japão, e também lá dos Estados Unidos. Então hoje a Coreia do Sul é um país bem desenvolvido. Vamos lembrar que a Coreia do Sul é um dos países que formam os
tigres asiáticos que estudamos na unidade passada. Aqueles países que apresentaram um grande crescimento econômico nos últimos 40, 50 anos, um grande crescimento econômico e também social. E falando em tigre asiático, não poderíamos deixar de falar, já que estamos falando de Extremo Oriente, de Singapura. Bom, pessoal, Singapura é uma cidade-estado onde a economia é baseada na questão bancária, altas tecnologias, tecnologias high-techs e também o turismo. É livre comércio voltado à exportação. Faz parte dos tigres asiáticos, assim como a Coreia do Sul, assim como Hong Kong e Taiwan. Taiwan é uma província rebelde da China, desde que a China adotou o regime socialista, que houve essa separação entre China e Taiwan. Bom, e Singapura, que é um tigre asiático, qual é a base da economia? Economia bancária, alta tecnologia e turismo, e também trabalha com refino de petróleo, indústrias de tecnologia, indústria de ciências biomédicas e assim por diante. Também é um país desenvolvido, é um país bastante tecnológico, com alto índice de desenvolvimento humano e também um grau elevadíssimo de urbanização. E para finalizar, indo agora para uma outra região chamada de Ásia Meridional, ou a Ásia do Sul, vamos falar também um pouco sobre a Índia. A Índia que tem uma proximidade com o Brasil. Por quê? Porque a Índia faz parte de um grupo de países chamado de países emergentes. E junto com o Brasil, com a Rússia, com a China e com a África do Sul, faz parte do BRICS, o grupo de países emergentes, ou seja, que está em crescimento, em desenvolvimento. Bom, e sobre a economia da Índia? Nós temos uma grande produção agropecuária, principalmente agrícola, tá? Da agricultura, com trigo, algodão, arroz, chá, soja. A Índia tem o maior rebanho bovino do mundo, apesar de não utilizar, não vender, não consumir, porque o boi, a vaca, é um animal sagrado para os indianos. Também apresenta um setor industrial bem diversificado, indústrias têxteis, indústria de informática, alimentícia, química, etc. E também um setor terciário. A Índia hoje é a maior produtora de softwares do mundo, ou seja, a maior produtora de programas, de apps do mundo. Às vezes você pode pensar assim, maior produtor de apps de programa do mundo é a Apple, o Google, a Microsoft. Não, a maior produtora de softwares do mundo é a Índia. E o destaque para a Índia na economia indiana hoje é o setor terciário, além das produções de softwares, também o sistema de call center. Vejam, o que é favorável à China? Além de ter desenvolvido nesse setor de telecomunicação, a China tem uma mão de obra barata e qualificada. Professor, qual é a qualificação assim, da Índia que se destaca? Eles falam inglês. Grande parte da população fala inglês. Como assim? Por que fala inglês? Pela colonização. Vamos lembrar que a Índia foi colonizada por ingleses durante um tempo, naquele período nós chamamos de neocolonialismo, do imperialismo, né, dentro do continente asiático, foi africano também no asiático, e há pouco tempo que a Índia deixou de sofrer o domínio inglês, então muita gente fala inglês, o inglês é um idioma presente, e isso evidentemente favorece para as empresas de call center, de telemensagem, etc., de marketing, em utilizar a mão de obra indiana, porque é uma mão de obra barata e qualificada, tendo em vista que o idioma falado é o inglês. Então perceberam como a economia dentro da Ásia, no Oriente Médio, no Extremo Oriente, na Ásia Meridional, é bem diversificada. A gente vai de países altamente tecnológicos, a países que vivem da agricultura, a países onde o setor terciário de bancos, turismo é mais forte, outros que vivem do setor primário, da agroexportação ou dos commodities, como é o caso dos países que vivem da exportação de petróleo, de minérios e assim por diante. Beleza? Então vejam só, por hoje é só.
Na próxima aula ainda vamos continuar falando um pouco sobre aspectos econômicos dentro do Oriente Médio, dentro da Ásia. Vamos falar sobre outros países, outras características da economia da Ásia. Então, bom, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, deixe os seus comentários aqui no vídeo que logo eu respondo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque sempre que a gente for colocando vídeo novo, postando vídeo novo, vocês vão ter acesso, beleza? Vou deixar na descrição os vídeos passados da Ásia, clima, vegetação, relevo, hidrografia e também o Ásia populacional, beleza? Aqui foi o professor Daniel Vieira de Geografia. Grande abraço e saudações geográficas.